Você vai sair daqui dessa live aprendendo a desconstruir mentiras e se revestir da verdade. Vem comigo, Alexandra Nascimento, divulgadora da palavra. E hoje a gente vai ter um convidado especial, a Lidiane Fiuza, que vai trazer algumas das experiências dela sobre se revestir de Deus, identidade em Cristo. Tenho certeza que esse encontro vai ser muito agregador, muito disruptivo, né? Muito bacana para a tua vida, tá? Então vem com a gente, vou chamar aqui ela. Esse bicho demora para aceitar. Tô te chamando. Se não for... Lidiane, tô te chamando, viu? Aí se não for, tu diz, eu cancelo e tu me chama novamente. E nada. Cancelar aqui e tu chama novamente. Deixa eu ver. Isso. É a alegria do Senhor que nos deixa mais bonitos. Obrigada pelo elogio, Célia. Agradeço. Lidiane, esse Instagram tá fazendo uma raiva. Aí, senhora. Olha aí, menina. Seja bem-vinda. Liguei teu microfone. Fala. Prospera, Brasil. Tá conseguindo ouvir? Tô ouvindo direitinho. Pronto. A gente está aqui, fizemos aí esse encontro com a Lidiane. A Lidiane, ela é corretora de imóveis, né? Apresentadora também. Ela vai ser vai ser a apresentadora do nosso evento, Poder Sem Limite. Ela aceitou aí o nosso convite. E ela, Maria, só tem palavras para falar da Lidiane, que ela é uma pessoa assim, altamente influente, uma pessoa altamente para cima, uma pessoa altamente alto astral. Mas eu tenho certeza que ela deve ter algo para contar de situações em que o inimigo quis trazer para ela mentiras que pareciam verdade e que ela não acessou, que ela não ativou, que ela não via e precisava predominar, desfazer, né? Quebrar essas palavras que foram lançadas para ela. Conta aí para nós, Lidiane. É verdade. Passei por tempos difíceis por acreditar na mentira, né? Que eu passava por alguma situação difícil na minha vida, eu começava a acreditar que não era capaz, que Deus não queria me usar, né? Que é para me viver uma vida de inferno. Eu não acreditava no meu potencial de crescimento. E aí, tudo isso abatia meu coração, me deixava triste, me deixava angustiada. E eu passei por períodos de depressão, onde eu não queria nem me comunicar. Gente, que coisa que eu gosto de fazer, estar com pessoas, é aparecer, é brilhar, né? Só que quando eu fui acreditando nas mentiras do inimigo, o que que acontece? Eu acreditando nas mentiras do inimigo, ficando triste, querendo me esconder, querendo esconder a minha luz, né? O Senhor, Ele nos ensina na sua palavra que resplandeça a vossa luz, né? O que significa isso, resplandecer a vossa luz? É você realmente aparecer da forma que você é para as pessoas, né? E aí, quando você dá ouvido à voz do inimigo, você não resplandece. Você se esconde, você
começa a sentir medo, começa a sentir ansiedade, começa a não querer aparecer. Gente, eu passei por momentos tão difíceis que eu não queria nem sair de casa. Me escondi mesmo, sabe? E aí, uma certa noite, né, que eu já estava bastante tempo presa no meu quarto, eu comecei a louvar o Senhor. Comecei a louvar o Senhor. E o Senhor começou a me libertar através do louvor, através da adoração, né? E eu louvando de joelhos dobrados, e eu comecei a limpar meu coração, eu comecei a acreditar em mim mesmo, comecei a apagar as mentiras do inimigo da minha mente, né? E aí eu comecei de novo, a sair mais de casa, né? Procurei algo a fazer, me inscrevi no curso de corretor, fui atrás de um estágio como corretora, e aí eu comecei a caminhar devagarzinho e a resplandecer, e aparecer, e a fazer vídeos, e a animar as pessoas, né? E muitas pessoas, elas conseguem sentir tanto essa energia, essa alegria que o Senhor transmite através da minha vida, né? Que a gente consegue ver a vida delas transformada, né? Não sei se vocês conhecem a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. A Assis. Ela ouvindo os meus vídeos, vendo os meus vídeos, começou a se despertar, né? E hoje ela está bombando no mundo, né? Viajando para lá e para cá, fazendo live, fazendo vídeo, se conectando com outras pessoas por conta de um vídeo que eu postei, de alguns vídeos que eu postava, né? Ou seja, a gente começa a iluminar outras vidas também, abençoar outras vidas também, quando a gente menos percebe, né? Às vezes a gente nem acredita que é capaz de fazer algo por outra pessoa, mas às vezes só o nosso sorriso, o nosso bom dia, bom dia, meu Brasil de prosperidade. E isso faz com que outras pessoas se alegrem, se motivem, né? Deixe de acreditar nas mentiras do inimigo e comece realmente a brilhar também. Eu acho que cada um de nós tem uma luz, eu acredito, né? Cada um de nós tem uma luz, tem um talento que precisa ser compartilhado para ajudar outras pessoas, para impactar outras pessoas, né? O talento da Alessandra, o talento da Célia, que está aqui assistindo a gente, acompanhando, comentando, precisa ser compartilhado, porque existem muitas pessoas precisando de ouvir o seu talento, de ouvir a forma como você fala, o que Deus coloca no seu coração, né? E apagar as mentiras do inimigo, que estão realmente tentando parar as pessoas, tentando fazer as pessoas se esconderem. Gente, eu confesso para vocês que muitas das vezes eu deixo me abater por algumas coisas que acontecem, né? Esses últimos dias agora, né, eu tinha conseguido um espaço para a gente fazer as reuniões do Grupo Prospera Brasil, que foi algo que Deus colocou no meu coração. Reuniões onde a gente conta histórias de sucesso, onde a gente conta nossas experiências e o nosso crescimento na área do empreendedorismo. Eu tinha conseguido esse espaço, aí o dono do espaço precisou para alugar para uma pessoa mais... para alugar mesmo, né? Porque ele tinha dado para mim de graça, entendeu? E aí, quando ele me pediu, gente, eu confesso a vocês, fiquei muito abatida, fiquei muito querendo me esconder novamente, querendo fugir de novo. Aí a Alessandra me chama, né, para estar aqui. Aí eu não tenho que aparecer mesmo, não posso me esconder. Eu não posso, preciso resplandecer a minha luz, preciso voltar, preciso fazer algo, né? E vem, né, esse desejo ardente realmente de brilhar, de fortalecer. E é isso, acreditem que Deus ele tem coisas maravilhosas para vocês. Não acreditem na mentira do inimigo, gente. O inimigo ele realmente quer apagar a nossa luz. O inimigo ele quer nos desmotivar nos nossos sonhos, nos nossos mas com a ajuda de Deus, com o com a adoração de Deus, vencer e resplandecer. Então, assim, um dos pontos, Lidiane, que você até comentou aí,
que faz muito sentido, que o inimigo desliga teu microfone, que eu acho que dá. Desliga teu microfone, acho que fica melhor para nós. Um dos pontos que o inimigo mais gosta de fazer com que a gente acredite, até porque ele é o pai da mentira, de ficar rebatendo, remoendo, é justamente sobre a nossa identidade. Porque quando você tem a sua identidade firmada, quando você se aceita como que é filha amada, que é imagem e semelhança de Deus, sim, é normal a gente ter momentos de desafios. Nós não somos máquinas, né? Nós não somos máquinas. Então, nós temos um corpo, temos uma mente, somos feitos de corpo e de mente. Então, é normal que em alguns momentos a nossa mente não esteja tão bem. Só não podemos nos deixar levar a ficar permanentemente daquele formato com aquilo. Tá ok, vamos chorar. Só que não se deixar chorar e ficar remoendo e remoendo. E aí? Né? E o choro é importante para a vida. É importante externar, ninguém é deixar guardado. E o que a gente precisa lembrar é disso. O inimigo ele gosta de fazer com que você desacredite em quem você que é filha amada do Pai, que você tem um pai, que você tem uma herança, que você tem direitos através da morte de Jesus na cruz. E outra coisa que ele ama fazer é trazer a distância entre nós e Deus. Ora, dizendo que Deus está distante demais, porque é um Deus carrasco, porque é um Deus tirano, porque é um Deus que não se importa, ou porque nós já pecamos tanto que ele traz a culpa. Aí diz assim, não, porque Deus não vai se importar com essa minha dor, Deus, porque Deus, a misericórdia. Então, o que a palavra nos traz é justamente, quanto mais eu medito nela, mais eu vou trazer quem sou eu. O que a Bíblia, eu falo muito aqui demais. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Se você repetir isso, você está falando para o seu subconsciente, para a tua mente, que você não é o que os seus pensamentos estão dizendo. Existem vários livros, se quiser falar, pode falar. Existem vários livros que nos relembram que você não é suas emoções. E uma das coisas, um dos campos de batalha maior que nós temos é na nossa mente. Porque se eu domino a mente, eu tenho tentações que automaticamente eu também tenho ações. Seja bom ou ruim os pensamentos, eles são o corpo e as situações, elas são guiadas pelo que eu estou pensando, pelas minhas crenças. Não é? Então, assim, a Lidiane, gente, ela é, assim, influente nível hard, né? Ela é uma pessoa que onde ela chega, ela traz luz, ela traz alegria. Não é à toa que, às vezes, a sociedade, ela quer nos colocar numa caixinha. Qual caixinha estão te colocando, vocês que estão aqui com a gente? Qual é a caixinha? Querem que você seja falante demais? Ou será que querem que você feche mais a boca? Ou será que quer que você seja mais contido? Mas é o meu jeito. O meu jeito é na minha, é mais séria, é mais ponderada. Não é? Que você se atente na identidade que Deus te deu. A identidade firmada, uma identidade única. Não tem ninguém, gente, não tem ninguém com a eles igual. Não tem ninguém o dedo aqui, a digital igual. Justamente por quê? Porque você é única. E o que faz a gente desacreditar é principalmente infância. Ser validado, ser afirmado. Mas se você não conseguiu resolver lá na infância, você tem a oportunidade de resolver hoje, no presente. Você tem um pai que adota você como filha amada, tem um pai que te valida, que te afirma, que luta em favor daqueles que nele espera. Você tem um pai que diz assim, ele tem tanta coisa que ele fala que você tem direito, que você tem acesso, mas você não está acessando. Sim, Alessandra, mas como é que eu combato isso? Ontem, Alessandra, eu estava em um almoço com os irmãos da igreja e uma pessoa falou assim, olha, Deus odeia o mentiroso. Deus odeia o mentiroso. Ou seja, muitas pessoas acreditam que ela é mentirosa. Nós não somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos
eles e por Deus. Nós somos amados por Deus. Deus não nos odeia. Ele odeia a prática da mentira. Ele odeia a prática, você praticar a mentira. Mas você, Deus não odeia. Deus te ama. Deus te ama tanto que ele deu o seu Filho único para morrer por você ali na cruz. Por esse amor por você, ele foi capaz de sacrificar um filho dele. Né? Então, não fique acreditando que Deus te odeia porque você pratica algo errado. Não. É só abandonar. É só deixar de fazer. É só deixar de praticar a mentira. É só de deixar de praticar o pecado. Que ele vai te amar muito. E ele vai cuidar muito bem de você. Ele vai lhe ensinar os caminhos. Porque o que você é? Você é mentiroso? Não. Você pratica a mentira. Agora, se você abandona a mentira, o Senhor ele vai ter orgulho de você como filho dele. E ele vai abraçar você como filho dele. E ele vai fazer resplandecer essa luz de você, esse talento que você tem. O seu potencial. Então é isso. Não acredita na mentira do inimigo, que o inimigo ele vai falar que você é isso, que você é aquilo. Não. Você é filho de Deus. É isso? Era justamente nesse ponto que eu ia chegar. Sim, Alexandra, eu tenho várias coisas que o inimigo foi repetindo na minha mente, muitas vezes na infância, tá? Muitas vezes verdades que você acredita por situações que a sua criança viveu. É momento de você conseguir alterar isso. Você pode sim, tem poder de alterar isso. E tanto fisiologicamente, tanto de forma emocional, como também de forma espiritual, você acessar a paternidade de Deus, como as melhores formas de você rebater isso é declarando a palavra. É declarando a palavra. Né? Hoje a gente tem aí o chat GPT que nos ajuda muito. Quero saber sobre, bota um texto sobre. Quero saber sobre Deus bondoso. Gente, vai ter vários versículos lá. Uma das formas de você rebater a mentira é com a verdade. Declarando a verdade. Se você hoje acredita que você é, por validações, por situações, pelo que você ouviu na infância ou no passado, reprograme, mude, altere. Como? Eu vou começar a repetir o que a palavra fala. Eu sou filha amada do Pai, Deus me guarda debaixo das suas asas, Deus me fortalece a ponto de quebrar um arco, Deus me guarda, Deus ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por quê? Porque a nossa maior batalha é a mente. Mesmo que você não acredite, eu falo demais isso para as minhas mentoradas. Mesmo que você não acredite, fale, faça, declare, porque o mundo espiritual já está vendo. E a sua mente também precisa acreditar nisso. E ela só vai acreditar por repetição. Então, se você acreditar em títulos, né? Eu sou lesado, eu não posso, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Vamos confrontar. É o que Deus diz de você? É o que a palavra fala de você? Deus diria isso de você? Se não é ele, se não diz, se a palavra não fala, está errado. Vem comigo. Então rebata, procura ali. Não, hoje, melhor do que o Google GPT, né? Procura ali títulos em que Deus diz que eu sou. Esse, inclusive, vai ser um dos exercícios que eu vou trazer na minha palestra do Poder da Mente, Poder Sem Limites, que vai acontecer dia 21, agora sábado, às 2 da tarde. Vai ter vários exercícios que vão ajudar e muito a você fortalecer sua identidade, você vai sair de lá com uma nova mentalidade. Então, pega essas táticas. Tudo aquilo que você acredita que você é, reveja se Deus diz de você, se a palavra diz de você. Se não diz, pega os mesmos versículos e começa a declarar. Eu duvido você fazendo isso pelos próximos 90 dias. Você vai continuar igual? Não vai de jeito nenhum. Então, assim, essa é uma tática infalível,
né, para que você relembre novamente, você firme uma nova identidade, novas crenças, crenças verdadeiras agora, do que Deus diz de você. Então, assim, Lidiane, muito obrigada. Né? O inimigo, ele sabe a forma como age em cada um, né? E ele sabe que se te coloca numa caixinha, se te deixa ali, amofinado, ele sabe que o seu brilho não vai aparecer para mais gente. Todos nós temos um brilho único, que alguém precisa ouvir, precisa ver esse brilho que vem de Jesus. Considerações finais. Antes de finalizar, eu tenho uma receitinha para passar para quem está mexendo nas medidas de está passando pelo que eu passei, de depressão, de ansiedade, certo? Primeiro, se você está muito mal, mesmo, começa louvando, começa louvando devagarzinho, começa colocando louvores na sua casa, fazer com que você venha acordar de manhã, animado, ligado com o sua alimentação. Começa a se alimentar de coisas mais naturais. Larga esses conservantes, larga essas coisas processadas demais e vai para a fruta, vai para a verdura, vai para o legume. Essa aí é a receitinha, viu? Se alimentando bem. Toma sol, vai tomar um solzinho, se possível, vai numa praia. Aproveita o ventinho da natureza. E ora, gente, ora ao Senhor. Lê a palavra, se alimenta da palavra, que com certeza, com essa receitinha, você vai conseguir sair desse oceano de tristeza e vai começar a resplandecer e a brilhar. E vá para o nosso evento no sábado. Não falte. É isso mesmo, gente. Mais sério, mais habilidade para que realmente porque a gente é corpo, mente e espírito, não é? Então, o que eu pontuei aqui foi espírito e mente. Então, é importante que você também cuide do corpo. Será que eu estou me exercitando? Será que eu estou cuidando dos meus pensamentos? Será que eu estou cuidando da minha alimentação? Porque eu sou o que eu me nutro. Então, assim, eu já passei por situações parecidas, meu Diante. De ter, inclusive, eu não vi que a pessoa acorda o espírito, mas o corpo não mexe. Paralisia do sono. Na época eu estava muito acima do peso e eu estava assim, me arrastando. Morri de fazer exames e não dava nada. E eu ficava, o inimigo, inclusive, me afrontou, né? E assim, uma ansiedade lá em cima. Como foi que melhorou, Alexandra? Quando eu comecei a mudar minha alimentação, quando eu comecei a me exercitar, porque o físico estava respondendo, estava complementando, um complementava o outro. O espiritual estava em horrores, não fazia devocional. O Espírito Santo precisou me dizer para fazer devocional, porque eu não fazia. Né? Então, assim, são pilares. Se você não cuida de nenhum, você está dando abertura para poder você se sentir cada vez pior e você se fazer identidade aquilo que nem é identidade. Mas de tanto você repetir, virou você. Nós somos o que nós repetimos. Né? Então, assim, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigada, Lidiane, pelo seu testemunho. E se você quiser mais a Lidiane, assim, presencialmente ainda mais esse vídeo, quiser mais de tudo isso que a gente está falando, nós ainda temos ingressos disponíveis para o evento Poder Sem Limites. Vai acontecer agora sábado. As inscrições elas já estão quase encerrando, porque tem quantidade limite de pessoas. Se você ainda não comprou, aproveita porque ainda está disponível. E a gente ainda está com a promoção, você mais a amiga conseguir aí ingressar juntos, tá? Então vai ter ambiente, vai ter temas sobre trauma, sobre ansiedade, sobre empreendedorismo e sobre identidade de rainha, comigo, com Célia e com a Laiane, com a terapeuta
Zé e Zete, então vai ser recheado de muito conteúdo transformador, para você sair do ponto A ao B, sendo apresentado pela Lidiane, né? Do ponto A ao B, e verdadeiramente servir, né? Fazer diferença aí para a tua vida, tá? Agradeço demais pelo convite, né, de ser apresentadora desse grande evento. Gente, não percam, Estamos hein? empolgadíssimas. Não. Foi. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem não assistiu do início, vamos tentar deixar salvo. Em tempo. Bom almoço aí para quem ainda não almoçou.